Recentemente, a gente viu uma notícia nos jornais de que uma criança faleceu participando dessas brincadeiras da internet consideradas inofensivas. Hoje em dia, a gente vê muitas trends que são esses desafios na internet. Quais são os riscos e por que as crianças e os adolescentes se submetem a esses tipos de situações? E mais importante, como os pais, os cuidadores, os professores podem prevenir essas participações e os desfechos que muitas vezes podem ser fatais. É isso que a gente vai discutir hoje nesse vídeo. Bora brincar! Os desafios da internet, eles são de longa data. A gente já ouviu falar de baleia azul, de Momo. Recentemente, a gente tem tido outros desafios, como por exemplo o desafio do desodorante. Há algum tempo atrás, crianças e adolescentes colocando desodorante no braço, por exemplo, causando queimaduras. E isso viraliza muitas vezes na internet. Então a criança e o adolescente, ela acaba participando desse tipo de situação, ou para fazer um vídeo que vai viralizar, ou para se sentir incluído no grupo porque os amigos estão fazendo, ou para chamar a atenção mostrando que ele é corajoso, que ele consegue lidar com a impulsividade. Então é muito importante, em primeiro lugar, a gente entender que pela imaturidade do cérebro da criança e do adolescente, porque não amadureceu ainda a área do discernimento, que é o córtex pré-frontal, ela acaba se colocando numa situação de risco sem entender realmente que ela está em risco. Apesar dela achar que é perigoso e a sensação de ser perigoso, de estar participando de algo perigoso, eleva os hormônios do prazer, ela não tem uma noção de que esse perigo pode gerar uma consequência muitas vezes irreversível, pela própria imaturidade do cérebro dessa criança e a inocência que a gente fala. Então esses desafios, eles vão surgir o tempo inteiro. É igual lá no passado, né, que as pessoas desciam um morro de carrinho de rolimã e cada vez, às vezes, escolhiam um morro mais íngreme e mais alto. E muitas vezes caía capotando lá e ralava o joelho todo. E outros meninos podiam até ter uma fratura ou algo mais grave. Então, a criança e principalmente o adolescente se sentem atraídos por essas situações consideradas de risco. O que a gente precisa de fazer? A gente precisa de proibir o uso da internet? A gente precisa de criticar a criança quando chega falando, olha, eu vi essa trend aqui e achei legal? Não, eles são nativos digitais, eles vão usar a internet. A gente precisa de educá-los para um uso racional da internet. A gente precisa de mostrá-los que tem um espaço aberto em casa, na escola, para eles poderem verbalizar, conversar, ter um diálogo quando eles perceberem que tem algo diferente acontecendo. Ou que às vezes, sem querer, acessou um site. Porque se a criança acessa um site, chega e conta para o pai briga, coloca de castigo, a próxima vez ela vai contar? Não, não vai contar. Então, em primeiro lugar, a gente precisa dar espaço para essas crianças poderem falar, poder verbalizar. Em segundo lugar, a gente precisa de supervisionar. Você deixa seu filho sozinho no centro do Rio de Janeiro? Claro que não. Por que você deixa seu filho sozinho navegando na internet? A internet tem de tudo. Ela pode colocar um nome ali, a criança, de uma brincadeira de criança e pode aparecer coisas muito inadequadas, com conteúdo de violência, de morte, de agressão, de bullying, de sexualidade, de terror. Então, é papel dos pais, é papel de toda a sociedade acompanhar e supervisionar o que as crianças estão assistindo na internet, o que as crianças estão acessando nas redes sociais. Então, não pode deixar o filho lá no quarto. Teve uma vez que eu estava andando com os meus filhos, busquei eles na escola, e aí tinha um corpo de bombeiro, e aí eu perguntei assim, como médico, olha, vocês precisam de ajuda? Precisamos sim. Aí tinha mais pessoas voltando da escola, deixei meus filhos com as pessoas amigas e fui lá para saber o que estava acontecendo. Aí eles falaram, olha, a gente precisa de atestar um óbito. Era um jovem que tinha se enforcado. E a história é que esse jovem estava trancado no quarto desde o dia anterior, isso era por volta de 12h30, ele estava desde o dia anterior trancado no quarto, desde a tarde do dia anterior, sem sair para tomar água, sem sair para comer, sem sair para ir no banheiro. E depois de tantas horas que a família foi, então, buscar para ver o que estava acontecendo, e aí já era irreversível a situação, porque quando eu cheguei, provavelmente, né, eu percebi que já tinha acontecido há muitas horas, pelas características que a gente viu lá. Esse dia me deu uma tristeza muito grande. Eu pensei assim, por que Deus permitiu eu chegar aqui agora e não antes, né?
Porque eu não poderia chegar no momento que eu poderia ajudar essa pessoa, eu também sou intensivista, a tentar fazer com que não chegasse nessa situação tão crítica. E nesse estado de reflexão, me deu um desejo muito grande de ajudar as pessoas a evitar com que essas situações sejam tão fatais, sejam tão graves. É por isso que eu estou aqui hoje. Então, acho que todo mundo tem uma missão, a gente precisa de divulgar, a gente precisa estar mais atento a essas modinhas da internet. Essa última modinha era do desodorante, de quanto tempo que a criança consegue ficar aspirando o spray do desodorante. Então, uma competição, e aí muitas crianças novas, inclusive crianças de 10 anos, participando desses desafios, dessas trends. Então, fica aí a dica que a gente deve acompanhar as crianças, não é proibir, é orientar, é treinar, divulgar esse conteúdo é importante, porque nenhum pai acha que acontece com o seu filho. Se você perguntar, não, meu filho não, meu filho não. As crianças estão tendo acesso a celular muito jovens, muito novas, sem idade para ter maturidade para realmente usar o celular. E os pais acabam dando até para ficar sossegado, todo mundo tem, então eu vou dar. Todo mundo tem TikTok, então pode acessar, todo mundo tem, então é legal ter redes sociais? É legal, o TikTok é legal? Mas depende da idade, depende da maturidade para poder acessar aquele conteúdo. E fazer com que a criança, dar um exemplo para a criança também, mostrar para a criança que a gente tem que fazer o uso adequado da internet também como adultos. Que como adultos também, muitas vezes a gente se sente perdido. Quem de vocês aí nunca entrou para acessar um e-mail, aí apareceu uma mensagenzinha do lado e já foi lá visualizar o que era e aí se perdeu na internet e esqueceu o que tinha entrado na internet para poder fazer naquele momento. Então verbalize isso para sua criança, mostre para ela que essas situações, elas são armadilhas para todas as pessoas. E que com o amadurecimento, com as situações, com as discussões, com o pai e a mãe ao lado, porque amam o seu filho, não é porque desconfiam ou porque querem vigiar, mas porque o amam. Isso aí vai se tornando cada vez algo mais tranquilo de lidar. E a gente vai preservar a saúde física e emocional dessa criança e desse adolescente. Então, essa mensagem que a gente queria passar, por favor, nos ajudem a divulgar. As nossas crianças agradecem. Bora brincar!